Com grande alegria nesse dia, nesse domingo, nesta manhã, Deus está nos dando a oportunidade de aqui estarmos reunidos para a nossa EBD. Que a graciosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos os nossos irmãos, de todos os alunos, de todos os professores, de todos os membros da igreja, de todas as pessoas que estão nesse momento participando aqui da EBD, aqui da Catedral das Assembleias de Deus. Vamos estar nesse momento orando, pedindo ao Senhor que a nossa escola nesta manhã venha Ele e Ele tenha total liberdade de ensinar, de revelar e de admoestar cada um de nós. Nesta manhã, nesta escola, vamos estar adorando, louvando, sendo grato e aqui vamos buscar conhecimento. Vamos orar? Senhor Jesus, quero nesse momento te agradecer por esse dia, por esta manhã que estamos reunidos para estudarmos a tua preciosa palavra. A nossa busca aqui de hoje é totalmente para a nossa vida espiritual, naquilo que nós precisamos e necessitamos de aprender da tua boa e maravilhosa palavra. Eu te peço neste momento que assim o Senhor nos ensina nessa escola dominical nesse dia, sobre tudo aquilo que nós necessitamos de aprender e colocarmos em prática. Portanto, meu Deus, buscamos os seus ensinamentos, a sua verdade, a sua palavra. A nossa busca nesta manhã é aprender a verdade contida na tua palavra. Portanto, meu Deus, eis-me aqui, eu dependo de ti, necessito do Senhor. Aquilo que o Senhor já revelou, me dê graça para ministrar. E aquilo ainda que eu não consegui enxergar, que o Senhor abre os meus olhos para contemplar e dê entendimento aos teus filhos que aqui estão aprendendo a tua palavra. Que teu Espírito Santo aqui esteja comigo e esteja com os teus filhos nesse momento em suas casas, que estão aprendendo a escola dominical no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, com a Bíblia, com a sua revista, com a Bíblia na mão, é hora de nós estarmos estudando a palavra de Deus. Mas antes, vamos estar cantando? A face adorada de Jesus verei, de Jesus verei, como alegre amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar, desprezando toda dor, eu vou a cantar. Meu Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassarão-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. Adore! A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar.
contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, e estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada. Adore a Ele, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus te conduz, pode sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, vamos para a nossa revista, com a sua revista aí na sua mão, com o seu coração aberto, com os teus olhos abertos, com os ouvidos abertos. Vamos buscar conhecimento, vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar o entendimento da palavra de Deus. Vamos então, nossa lição de hoje, lição de número 2, 12 de julho, as adversidades geram oportunidades. Então vamos nós aprendermos da gloriosa e maravilhosa palavra de Deus. E o texto de referência vai estar em Gênesis capítulo 37, tá bem? Gênesis capítulo 37. Quem não tem a revista, abra sua Bíblia lá e nos acompanhe nos slides que nós vamos ter aqui na nossa escola bíblica dominical, tá certo? Vamos prosseguir então, glórias a Jesus. Vamos para o nosso texto áureo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, verso de número 2, é nosso texto para basearmos naquilo que nós iremos ministrar. Dentro desse texto e dentro da temática, da proposta colocada aqui hoje, as adversidades geram oportunidades. Nós temos que olhar para as adversidades da vida não como um obstáculo que não seja vencido. A gente não pode olhar as adversidades como sendo um bloqueio que não deixa a gente atingir. A gente não pode olhar para as adversidades da vida e dizermos que ninguém ou que Deus não nos ajuda a superar. Não, a gente não pode ter uma visão da adversidade como o fim. A gente não pode olhar dessa natureza. A gente tem que mudar esta visão. E o ser humano, nós, muitas das vezes estamos focalizados, a nossa mente, nossa visão, nosso raciocínio, tanto em cima daquilo, da adversidade, que permitimos que ela nos pare. A adversidade ela não pode ser um álibi para te parar. Você tem que usar a adversidade ao seu favor. Irmãos, é até muito interessante e a gente lembrar aqui dos navios, veleiros, que através das velas, através de um pano que é colocado num pedaço de pau, vou falar assim para a gente entender, eles colocam um pano contra outro pano, ele faz várias formas lá. Ainda que o vento seja contrário, ele usa o vento, que ainda que seja contrário,
para favor, para movimentar aquele veleiro. Olha que algo extraordinário. Você tem que usar a adversidade a seu favor. Claro que existe algo que possa favorecer isso, né? Estou usando aqui o veleiro, que eles estudaram e elaboraram isso, ainda que o vento seja contrário, esteja para empurrar para trás. Ele usa este vento para fazer o veleiro ir para a frente. Então é a estratégia, é a forma de que você usa uma adversidade ao seu favor. A gente tem que usar a adversidade ao nosso favor. Ela tem que ser um combustível para a gente ir mais longe. E fica aqui com esta ideia do veleiro. E gostaria muito de vocês estudarem lá o veleiro depois, verificar como é que eles fazem a questão do vento. O vento bate num tipo de vela, depois vai para outra, e que ele serve para empurrar. Então eu vou deixar isso para que vocês possam examinar isso. Então vamos usar esta forma para que nós possamos entender. O vento é contrário, mas usa ele para te empurrar para frente e não para fazer você voltar para trás. Tudo depende da nossa visão e do nosso objetivo. Irmão, muito claro isso, questão do veleiro. Irmão, o veleiro está em alto mar. Se ele não souber usar o vento que é contrário, ele vai morrer em alto mar. Se você não souber usar a adversidade, você vai morrer aqui nesse mundo e perder tudo. Então utiliza isso em seu favor e não como obstáculo que você não pode superar. Graças a Deus. Vamos prosseguindo então e vamos ficar aí com a imagem do veleiro, viu? Com a imagem do veleiro, com esta forma para que nós possamos entender. Texto de referência que está em Gênesis 37, 19, 20, 23, 24 e 28. Diz assim o texto de referência, o verso 19, que é Gênesis 37. Abre a sua Bíblia lá, Gênesis 37, e acompanhe. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Meus irmãos, nós iremos comentar ao longo dos tópicos, para a gente ganhar até tempo aqui, esses versículos que nós aqui acabamos. Inclusive, já é a proposta dos tópicos mesmo. O texto de referência é a base aonde nós temos esta referência para poder ministrar os ensinamentos. Vamos para a verdade aplicada? Verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises destas vidas. Irmãos, isto é magnífico, esta frase, ou este contexto, essa verdade aplicada. Ela vem dando todo o norte, todo o direcionamento, como é a adversidade, e vão ficar com a imagem do veleiro, que usa o vento contrário para poder fazer ele andar para a frente. Eu vou falar andar para nós entender, para ir para frente, para não ficar parado no meio do mar e nem voltar atrás. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Quando eu tenho uma íntima comunhão com Deus, eu tenho uma vida íntima com Deus, esta vida íntima com Deus está nada relacionada à promiscuidade, está relacionada a uma vivência. Olha, aqui até já ministrei durante essa semana o que é uma vida íntima com Deus. Essa intimidade com Deus faz com que nós iremos conhecer mais Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais sobre os cuidados deles nós estaremos, porque nós iremos permitir isso. Então a íntima comunhão com Deus faz toda a diferença para nós enfrentarmos as diversidades, as crises, as lutas da vida. Foi isso, essa intimidade ou essa vivência
de José, que nós vamos estar falando aqui, com Deus, fez com que ele superasse a cova, fez com que ele superasse lá a escravidão no Potifar, fez com que ele superasse a prisão injusta, num dado momento que acusaram ele de uma coisa que ele não fez. Tudo isso daí ele conseguiu superar, usou todas essas adversidades, porque ele tinha uma íntima comunhão com Deus e não perdeu a fé, não perdeu a comunhão. Não foi a adversidade que distanciou ele de Deus, não queira usar a dificuldade para você se distanciar de Deus, não. Quando a pessoa se distancia de Deus, significa que ele nunca teve Deus na vida dele, porque aquele que tem uma íntima comunhão com Deus, irmão, nada o separa do amor de Deus. Alguém que se separa do amor de Deus porque ele não teve uma vivência, uma comunhão íntima com Deus, como exige a Bíblia. Então, a verdade aplicada aqui mostra-nos, nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, que devemos usar, saber enfrentar todas essa dificuldade, se nós vamos conseguir enfrentar isso somente através da comunhão com Deus, como foi José. Glórias a Jesus. Vamos então os tópicos aqui, só vou pular para nós termos uma noção do que nós iremos ministrar aqui. Introdução. Mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus. Todas as adversidades enfrentadas contribuiriam para o cumprimento do plano divino. Mesmo vivenciando tantas aflições, irmãos, inveja dos irmãos, tentando os irmãos até matá-lo, julgaram na cova, venderam como se fosse um animal, como se fosse uma coisa qualquer. Quer dizer que para os irmãos ele não tinha valor nenhum. Uma infinidade de adversidades estava contra José, mas mesmo assim ele não perdeu a fé nem a comunhão com Deus. Ele não abriu a mão da sua confiança, da sua fé, da sua disposição de estar diante de Deus. Então eu volto aqui de novo a dizer, aquele que se afasta dos caminhos do Senhor é porque não teve um encontro real com Jesus. Porque aquele que tem um encontro real com Jesus, ele não abandona a fé, a comunhão em momento nenhum da vida. Não será adversidade, não será espada, não será anjo, não será morte, não será nada deste mundo que irá afastar ele da presença de Deus. Olha, porque ele tem confiança e tem uma vida íntima com o Senhor. Todas as adversidades enfrentadas contribuiriam. Olha, irmãos, todas as adversidades, olha a introdução como que ela é magnífica também. Olha, só a gente olhar pedindo a Deus direcionamento e revelação do que está no contexto. Todas as adversidades enfrentadas contribuiriam. Irmãos, as adversidades é para ser enfrentada, não é para você se achar coitadinho, de que ninguém olha para você, de que a igreja não está nem aí para você, de que o pastor não está nem aí para você. Então, quando você pensa assim, que você nunca teve um encontro com Jesus. É a dura realidade, porque aquele que tem um encontro com Jesus, ele vai superar tudo isso, porque aqui, irmãos, a ordem do amor é vertical, e a ordem fraternal que a gente tem que amar uns aos outros mesmo, ajudar uns aos outros, sim, temos que fazer, é papel de todos nós seres humanos, indiscutivelmente da igreja, mas quando isso não acontecer e vier a falhar, porque o ser humano é falho, Deus não falha, a gente precisa entender isso. As adversidades enfrentadas contribuiriam, então você tem que enfrentar, porque vai contribuir para o cumprimento do plano divino, o plano de Deus sobre a sua vida. Olha só, se você enfrentar, vai contribuir para que se possa cumprir o que Deus já estabeleceu e quer dar para você, mas tem que vencer. Tem que enfrentar e tem que superar. Glórias a Jesus. Vamos ao primeiro tópico então, a inveja dos irmãos de José. Irmãos, essa palavra inveja, e eu aconselho você também depois da escola dominical, a fazer uma pesquisa sobre inveja. O que vem a ser inveja? E todo ser humano tem isso. E a gente precisa dominar isso. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. José tinha uma coisa que o pai dele deu e todos os irmãos ficaram
invejoso com aquilo que o pai fazia. Tem um lado ruim disso também aí, eu sei disso, mas não é essa a proposta aqui hoje. Mas aqui a inveja dominou o coração dos irmãos de José ao ponto de desejar e querer elaborar a forma de assassinar até o próprio irmão. Olha o que a inveja faz. Cometer até homicídio. Olha o que a inveja faz, irmãos, cuidado com a inveja. Se o outro tem, não inveja o que ele tem. Se o outro possui, não inveja o que ele possui. Seja feliz com aquilo que ele está tendo, Deus está dando para ele. Senão vai brotar um sentimento de ódio, de repulsa, um sentimento até de querer que a pessoa morra. Irmão, cuidado com isso. E eu até te aconselho mais uma vez aqui, pesquise mais sobre a inveja e você vai verificar o quanto que isso é danoso, o quanto que isso mata. Tem muitas pessoas, muitos obreiros, pastores, muitas pessoas, independentemente de funções eclesiásticas, que perderam o Espírito Santo por causa da inveja. Aí está só com a capa. Cuidado, não deixa isso te dominar não. Às vezes você tem a nomenclatura de crente, mas no final da história não tem Jesus na vida. Isso é um perigo e eu tenho que ter esse cuidado. Eu preciso, porque no final de toda essa história aqui eu quero ir para o céu e não quero perder a minha salvação não. A inveja dos irmãos de José. Diante da postura comportamental de José, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos. O sentimento de inveja foi gerado porque José tinha algo que o pai deu para ele e os seus irmãos não gostou disso, não achou bom isso, enfim, uma infinidade de coisas. Porque deu para ele, não deu para os outros. Porque deu para ele, não deu para Rubem, que era o primogênito. E começa uma afinidade de encontrar procurar respostas para aquilo que não tem. Aí eu preciso aqui até abrir um parênteses, não está nem na proposta nos slides, mas abrir aqui um parênteses, irmãos, aquilo que o pai dá para o filho, não é de minha responsabilidade questionar o pai. Não, quem decide é o pai. Se o pai deu para o filho, então não é meu dever, não me compete questionar o porquê que o pai deu isso ao filho. E aqui estamos na ordem vertical. Se Deus deu alguma coisa para alguém, por que eu vou questionar Deus por isso? Não, Deus conhece o filho, Deus sabe. Então a gente não pode questionar aquilo que o pai dá ao filho. E quem somos nós para falar o porquê que o pai deu, para que o pai deu, qual é o objetivo que o pai deu, por que o outro está tendo e eu não estou tendo? A gente não compete nós fazermos isso. Se entrarmos nessa linha de raciocínio, perderemos a intimidade e a comunhão com Deus. Não entra nessa linha de raciocínio. Não questione aquilo que o pai dá para o seu filho. Estou falando na ordem vertical e não na ordem horizontal. Fecha o parênteses, vamos prosseguindo. A crise da família. E, sim, claro, agora voltando para essa ação humana, vamos falar na ordem horizontal aqui agora, a postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção dos seus irmãos. Tem uma afinidade de questões aqui, bem sabemos disso, mas nós não podemos utilizar isto como um pressuposto para a inveja, como um pressuposto para desejar a morte, como um pressuposto para poder jogar na cova, como um pressuposto para poder vender, como um pressuposto para elaborar, arquitetar algo mal. Não podemos usar isso. A grande questão aqui que eu preciso dizer aos irmãos, não utiliza a preferência de Jacó como uma coisa normal, não, mas quem decide é o pai, você tem que colocar isso na cabeça. A crise ela aconteceu porque José contribuiu. Também está errada essa linha de raciocínio. Não, porque José contou que não deveria contado. O pai não deveria ter dado a turma que deu. Não pode entrar nessa linha de raciocínio. Ei, irmão, aqui é vertical. Ainda que tenham os acontecimentos horizontais, nós temos que ter a maturidade de saber separar uma coisa da outra.
Se não, entra em crise. Aí vamos usar agora aqui a crise familiar, vamos entender isso. Igreja. Igreja é uma família. A igreja é uma família e nós vamos ter lá uma infinidade de coisas, irmãos, que não nos dá o direito de questionar Deus, não nos dá o direito de invejar alguém, não nos dá. Mas acontece uma infinidade de coisas. Tem uns que chegam agora e Deus já levanta ele, já coloca lá para poder fazer um trabalho, para poder estar realizando a obra de Deus. Deus já levanta, Deus já faz. E quem somos nós para questionar a questão de tempo, irmão? Isso é Deus. Deus conhece aqui, ó, dentro do coração. Deus sabe a intenção do coração. Existe essa crise dentro, mas não utilize esta forma, que isso eu preciso deixar muito claro. E aqui a proposta da Bíblia é exatamente essa: mostrar para nós a tendência ruim que há nisso, de se projetar em cima de uma situação. Projetar em que sentido? O José provocava. José não provocava ninguém, não. José era um adolescente, uma criança, ele teve e contou. Não no sentido de provocar, nada disso. Tem gente que coloca umas psicoses na cabeça. Irmãos, não é dessa natureza. O pai, Jacó, deu a túnica de cores para ele, dizendo que os outros eram inferiores a ele que era o primogênito e não Rúben. Não pode entrar nessa linha, irmão. Por isso que existe a crise no meio da igreja também. Essas dificuldades no meio da igreja também. Essas fofocas no meio da igreja também. Alguém desejando que o outro morra espiritualmente, sai de onde está para poder tomar a posição do outro. Gente, sai dessa crise, sai dessa projeção destrutiva, vai te destruir espiritualmente, você não vai chegar em lugar nenhum. Irmãos, os irmãos de José maquinaram mal, maquinaram matá-lo, julgaram na cova, venderam ele para os ismaelitas, chegaram e contaram a mentira para o pai, com a besta fera comeu, levaram a túnica dele, colocaram sangue no meio, irmão, e eles conseguiram vestir a túnica de José? Não. Eles conseguiram fazer com que tivesse até alimento para comer? Não. Eles conseguiram assumir a posição de José no coração de Jacó com a falta de José? Não conseguiram. Nada dessas elaborações maquiavélicas deles, que eles fizeram, não deram eles posicionamento nenhum, muito pelo contrário, perdeu o que já tinha. Irmão, precisamos de ter muito cuidado com isso, com essas crises que existem até no meio da igreja. Cuidado, se Deus está levantando, porque Deus quer assim, porque ainda que seja jovem, Jacó era um adolescente, José era um adolescente, mas logo depois, irmãos, Deus usa ele para salvar os irmãos que queriam matar ele. Escute bem isso, irmão. Não projete as circunstâncias para arrumar a desculpa para o mal que você queira fazer. Não projete isso. E existe isso muito também, porque nós somos uma família. Igreja é uma família e a gente precisa ter as cautelas e não deixar essa tendência maligna nos dominar. Glórias a Jesus. 1.2. Essa crise familiar não pode nos distanciar um dos outros, hein? Essa crise familiar não pode nos distanciar um dos outros. 1.2. A inveja não pode te parar. A inveja não pode te parar. Jacó provocou esse sentimento em sua família, demonstrando preferência por José. Este sentimento pode se transformar facilmente em furor. Irmãos, vou repetir, vou sempre falar nisso aqui, não usa a linha de raciocínio que o Jacó é provocador somente, não. É porque o coração dos irmãos de José era ruim mesmo. Depois você vai entender o porquê, que na verdade nem Jacó estava entendendo isso. Mas na linha de sucessão, quem deveria ter essa túnica era Rúben, que era o primogênito. Só que o primogênito da esposa que Jacó amava, que era Raquel, era José. Então, na verdade, ele não estava deixando de cumprir, vamos dizer assim, o costume da época lá, não. Primogênito, para ele, como é a esposa amada,
era José era primogênito de Raquel mesmo. Então, quando ele faz isso, quando ele realiza isso, os irmãos dele têm esse sentimento de inveja, não é meramente porque Jacó provocou isso, não, irmãos. Porque o outro provocou, por isso que eu tenho. Não é porque o outro provocou, porque puxou a minha língua e eu falei. Não, é porque existe coisa ruim mesmo no coração. Que se a gente for crente mesmo de verdade, a gente não vai deixar isso dominar a gente. Irmão, tudo tem um objetivo e você sabe muito bem disso. Qual é o grande objetivo? Deus estava já separando José para depois salvar o pai, salvar os irmãos, salvar a família, para que pudesse salvar todo aquele povo que ele pertencia. Deus já estava preparando isso, irmão. Tem hora que acontece exatamente isso na esfera da igreja. Deus separa alguém, ainda que seja até jovem, e já começa a se preparar para que futuramente salve você também. Você venha usufruir daquilo que Deus escolheu, irmão. Não queira ir para a linha de raciocínio meramente porque alguém provocou. Não. Porque puxou a minha língua e eu fui. Eu tenho estupim curto. Não é isso. Não pode ir para essa linha. Irmão, se você é dessa natureza, precisa se converter. Estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para ser direta, para nos orientar como nós devemos prosseguir e estar na presença de Deus. Então vamos prosseguindo aqui. Glórias a Jesus. Vamos lá nos nossos slides. Antes disso, antes de nós ir para o 1.3, deixa eu ir para esse slide aqui. As 5 características da túnica de José. O grande problema dos irmãos era a túnica dele, o que ele tinha, o que o pai deu para ele. Um dos grandes problemas era a coisa visível, a túnica de cores que dizia grau elevado, que era superior, que na linha de sucessão seria José. Quem iria resolver, quem seria o provedor, quem iria governar a família, era José. Para ele, eles já estavam entendendo, mas peraí. Aí Rubem, que era mais velho, Simeão, Judá, enfim, todos ali. Não vou falar todas as 12, todos os 10 ou 11, não. Para eles, quando José tem essa túnica, ele já entende que a linha de sucessão era de José e não de Rubem, nem de Simeão, nem de Judá, nem de Levi, nem de nenhum dos outros. Então eles, quando entendem isso, irmão, quando verifica isso, tem uma característica nessa túnica. Vamos dizer aqui, eu poderia falar várias outras, né? Mas vou falar aqui de apenas 5 dessas, que traz um grande destaque. Primeira característica, destaque. Quem era José antes da túnica? Apenas mais um filho. Quem passou a ser José depois da túnica? Um incômodo, um peso, um rival. José antes da túnica, irmão, os irmãos dele não invejavam ele não tinha tanto problema não, porque os irmãos viam que ele, que era um dos mais jovens, um adolescente, estava na linha de sucessão, queria comandar eles, para você ter ideia, queria liderar eles. A túnica que foi o grande problema, mas se Deus quer dar, irmão, quem somos nós para questionar? Na ordem aqui vertical. Se Deus quer dar, quem somos nós para questionar? Você acha que você sabe mais do que Deus? Eu não sei mais do que Deus não, irmão. Nenhum de nós sabemos. O grande problema é que a gente acha que Deus erra. A obra de Deus é dele e ele sabe como conduzir. Ele sabe como pôr, ele sabe como realizar, ele sabe a quem ele vai colocar, ele sabe, irmão. Você não porque é muito novo, porque não sabe isso, porque não sabe aquilo, não entende isso, não entende aquilo, irmão. Você não é dono da obra, não, o dono é Deus. Quem sabe é ele, não é eu e nem é você. Então essa linha de sucessão que os outros ficam pensando, os outros ficam avaliando, irmão, quem sabe é Deus, não é nós. Antes da túnica, não tinha problema nenhum. Quando deu a túnica, teve incômodo, passou a ser um rival, porque ele se estava na linha de sucessão, então deu o destaque.
Quando Deus chama, irmão, quando Deus levanta, sempre vai ter o destaque. E, infelizmente, sempre vai incomodar alguns que não são crentes. É dura a palavra, é. Sempre vai incomodar alguns que não são crentes. Aqueles que são crentes vão entender a dimensão de que Deus quer fazer, ainda que seja um destaque. Vai entender aquilo que Deus está realizando. E repito, Deus, Ele cuida da sua obra. Ele conhece. A gente tem essa mania de dizer, fulano pode, o outro não. Esse quem sabe, esse não sabe, esse consegue, esse não consegue. Irmão, pelo amor de Deus, dono da igreja é Jesus, é Ele que conduz. Quando Deus levanta, sempre vai ter um destaque, e infelizmente vai ter essas coisas. Segunda característica, revelação. Note, depois da túnica, José ganha destaque e Deus lhe agracia com o dom da revelação. Deus deu, Deus vestiu. Vamos falar Deus aqui, não estou falando na esfera espiritual, né? Jacó vestiu. E aí, usando esse simbolismo, esta forma aí, logo após, Deus dá a ele a revelação do que ele seria o provedor dos seus irmãos, que ele seria o provedor de sua família, que ele realmente iria liderar todos, que ele iria verdadeiramente ser a sucessão do seu pai, seria ele mesmo, mas logo após da túnica. E a questão da túnica aqui, o primeiro dá destaque, o segundo, a vestimenta da revelação. Qual é a vestimenta aqui, irmão? Não é vestimenta de destaque, não é de aparecer, não. A vestimenta da santidade. Quando estamos em comunhão íntima com Deus, nós não iremos olhar as adversidades como uma barreira. Nós iremos usar o vento para nos empurrar para frente e não para trás. Tudo tem a questão de saber usar. Volta aí com a mensagem do veleiro. Utiliza lá a forma do veleiro para fazer o navio, o veleiro ir para a frente, tá bem? Então, logo depois que ele é vestido de túnica, Deus dá a ele a revelação, que seria o provedor da família. Terceira característica, esperança. Note que o copeiro e o padeiro estavam na prisão, aos cuidados de quem? De José. Tenha esperança, pois o sonho significava que dentro de 3 dias aconteceria conforme ele havia sonhado. Irmãos, olha só, José estava preso, José estava injustiçado, mas ele tinha esperança. Adversidade, prisão, adversidade, calúnia, injúria. Ele estava preso por calúnia e por injúria, irmão. Olha só, então saia dessa linha de coitadinho e entra na linha de filho que tenha esperança. A vestimenta, a túnica ali dá essa linha de raciocínio, esse simbolismo de esperança. Claro que ele não estava vestido lá na prisão de túnica, não estava. Mas aqui é só para nós entendermos o simbolismo. Lá na prisão ele não tinha túnica mais. Mas isso tirou o pedaço de pano, mas não tirou a graça de Deus na vida dele. Tirou o que era o destaque, que era a túnica, mas não tirou Deus da vida dele. Tem hora que a gente perde alguma coisa, até na questão ministerial, mas nós não podemos perder a graça de Deus na nossa vida. Irmão, lá na prisão, ele tinha palavra de ânimo, palavra de esperança, palavra de direcionamento, revelação da parte de Deus, lá na prisão. Ele não se achava coitadinho, usa a adversidade ao seu favor, e não como obstáculo te impedindo de alcançar o seu alvo e o seu objetivo. Quarta característica, confiança. Note, confiar do grego é pistis, ressalta não perder a fé, continuar acreditando, uma hora depois Deus vai agir. Ou seja, joga na cova, continua confiando. É vendido como escravo, continua confiando. É vendido como escravo agora no Egito, continua confiando. É levantado uma calúnia e injúria contra ele, ele continua confiando. É levado para a prisão, ele continua confiando. Irmão, depois, não tem como dar precisão de tempo, mas depois que ele teve lá a revelação, entendimento dos sonhos,
Demora mais de 2 anos depois para poder lembrar dele na prisão, irmão. Não estou dizendo que ele ficou só 2 anos na prisão, não. Estou dizendo a respeito depois que o copeiro, ele vai lembrar da ação de José na prisão 2 anos depois. Irmão, não queira se projetar em meio da adversidade como um lado negativo. Use ela em seu favor. Quinta característica, poder. Faraó confia no ex-prisioneiro que lhe dá o poder de governar sobre o Egito. Olha, Faraó confia no ex-prisioneiro, no judeu, num escravo, no que foi levantado como calúnia contra ele. Olha o poder, irmão, tudo através, vou falar aqui, usando o simbolismo, tá? Não vem querer personificar isso não. Usando o simbolismo, após a túnica, tudo isso aconteceu. Aí usando aqui a túnica como simbolismo, quando Deus nos dá a sua graça, que nós buscamos a santidade, a vestimenta aqui é a santidade, nada irá nos separar do amor de Deus, nada. Depois dessa quinta característica, ele tem o poder de governar todo o Egito e salvar a sua própria família. Graças a Deus. Vamos lá, 1.3. Seus adversários irão tentar fazer você parar. Não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfrutar de bênçãos, surge possibilidade de ser alvo de inveja. Muitos tentarão lhe parar, mas nós não devemos ir para a linha de raciocínio que isso vai nos parar. Vai acontecer, mas isso não pode nos parar. Então eu tenho que usar a adversidade ao seu favor. Você tem que usar a adversidade ao seu favor, não como obstáculo te impedindo de chegar lá. Vai ter muitos adversários. Na verdade, não deveria existir. E eu não sou o seu adversário, você também não pode ser meu oponente. Nós, na obra de Deus, nós da igreja, nós como servos de Deus, nós como seres humanos, não pode ter esse relacionamento de oponentes. Não deveria e nem pode. Mas infelizmente acontece. Tudo está relacionado à inveja. Se você não souber dominar isso, como é que eu vou dominar isso? Mas dominando, não deixando isso, irmão, brotar um sentimento de revolta, um sentimento porque ele não você. Você não pode entrar nessa linha. Primeiro porque Deus não erra. Deus não erra. Porque foi o outro e não foi você. Porque aquele está e você não está, irmão, porque isso é questão de Deus, é Deus quem sabe, Deus conhece o coração. Eu costumo dizer o seguinte, se o outro está e você não está, é porque você não está na condição que o outro está. Qual é a condição? De comunhão com Deus. Se o outro chegou lá, se a outra pessoa chegou lá, se o outro irmão chegou lá, se a outra irmã chegou lá, é porque você não está com o coração como o outro está. Aí você vai querer se avaliar? Não se avalia não, meu irmão. Quem faz isso é Deus. E se Deus pegou e colocou, porque Deus sabe que aquele pode estar e você ainda não pode. E também tem a questão da chamada específica para isso. Não é o mérito que nós estaremos entrando aqui agora. Vamos prosseguindo, o tempo vai rodando, vai andando, graças a Deus é sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguindo aqui. A traição dos irmãos de José. Olha só, vamos no slide. José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo parar em uma terra estrangeira, que lhe acarretaria crises profundas. Olha a traição dos seus irmãos por causa... Primeira coisa que os irmãos dele fazem, irmãos, elabora a estratégia de homicídio. Quando prende ele, pega ele, não lança ele com a túnica dentro da cova, arranca a túnica. Arranca a túnica, irmão. Irmão, você pode até tirar alguma coisa da gente, mas a santidade, a comunhão, ninguém arranca. A fé, ninguém arranca. Ninguém pode tirar de você. Quem pode é só você mesmo. Quem pode tirar de você é só você mesmo. Primeira coisa que eles fizeram, dominado pela inveja, elaboraram o homicídio, tentaram, né? Arrancaram a túnica, jogaram na cova. Tudo conduzido pela inveja. Então, os seus irmãos vão trair, aí você vai querer projetar ele na linha de raciocínio porque José era um entregador, é o do dedo duro. Não entra nessa linha de raciocínio também não.
Porque José era o dedo duro, José contava tudo que os seus irmãos faziam de errado. Vai estar errado, tem que contar mesmo, hein? Não é dedo duro não, hein? Se está fazendo coisa errada, tem que contar mesmo. Não pode ser conivente com o erro, aí seria conivência. Seria você conviver com o próprio erro, estar de acordo com o erro. Não vem nessa linha de raciocínio também não, porque José provocou, José não provocou nada. José tinha uma comunhão com Deus, eram os outros que não tinham. Quem não tem comunhão com Deus entra nessa linha de raciocínio mesmo. Entra nessa linha de dedo duro, entra nessa linha de inveja. Então aqueles que têm comunhão com Deus sabem separar muito bem as coisas. Glórias a Jesus. Sei que a mensagem de hoje, a revista de hoje, o assunto de hoje está sendo bem diretivo, viu meu irmão? Bem assertivo. Não no objetivo de ferir ninguém e nem de julgar indireta para ninguém, que eu não faço isso. Eu transmito a palavra de Deus diretamente como ela é. E a Bíblia que está nos ensinando. Como nós aprendemos aqui também, até no culto de doutrina, que Deus corrige aquele que Ele ama, Deus corrige aquele que Ele considera como filho. Ele só corrige filho, se você está sentindo-se corrigido, porque Deus considera você como filho. Vamos, 2.1. A primeira crise, afastado de quem amava. Olha, irmão, isso daqui é muito importante a gente entender e dar o destaque devido. Vamos no slide aqui. A primeira crise, afastado de quem amava. Aconselhados por Rubem, nunca numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram-no numa cova. Olha, isolou ele, no objetivo de dizer, ele não vai mais ser o dedo duro, vamos falar essa palavra, né? Para a gente entender. Ele não vai mais contar os nossos erros para o nosso pai. Vamos tirar a túnica dele, ele acha que vai ser superior a gente, não vai mais não. Ele acha que é superior, vamos colocar ele na cova. Ele acha que está acima, vamos colocar ele debaixo dos nossos pés. Olha, irmãos, a crise aqui era para ele e não para os irmãos dele, porque os irmãos dele viveu a crise a vida inteira. Toda a vida eles estavam afastados de Deus, e José não. Quando ele tem o afastamento das pessoas, ele não usa desse afastamento como uma projeção dele desviar dos preceitos ou dos caminhos do Senhor. E aqui eu abro um parênteses. Não pode ser o afastamento de nós dos tempos físicos dessa pandemia que vai afastar o amor de Deus de nossa vida. Não vai ser o afastamento de estarmos juntos uns dos outros que vai nos afastar de Deus. Não vai ser. Esse momento acontece como que aconteceu com José, com cada um de nós. Estamos nos colocando até na cova, mas não estão tirando Jesus de nossa vida. Está nos afastando um dos outros, porque nesse momento é aconselhável a gente ficar longe um dos outros, para ninguém contrair o vírus. Mas isso não nos afasta de Deus. Eu não estou indo na igreja, por isso que eu desviei. Não estou mais vendo nem o pastor nem liga para mim, nem vem me visitar, por isso que eu desviei. Irmãos, se você depender, estou falando para crente, e não para não crente. Para não crente é uma outra história. Estou falando para crente, aqui é escola. Aqui é o culto para crente. Irmão, se você depender disso para poder ser crente, você nunca vai ser crente. Porque você depende de hoje, depende de amanhã e depende de ser humano. Você tem que depender de Deus. E José estava longe de todos os membros da sua família, do seu pai, do consolamento do pai, e ele era um adolescente. Mas nem por isso se desviou, nem por isso se contaminou com a esposa de Potifar, nem por isso nem se vendeu por dinheiro, nem não se corrompeu, nem por isso ele murmurou do que estava acontecendo por ele. Não foi o afastamento da família que fez ele desviar, ele continuou confiando. A intimidade com Deus é isso, irmão. Ainda que nós estamos longe um dos outros, mas nós não estamos longe de Deus. Ainda que estamos longe dos tempos físicos, mas nós somos templos do Espírito Santo, continuamos em comunhão com Deus. Não é afastamento das pessoas que nós amamos que vai nos distanciar de Deus. Tem o lado maravilhoso do afeto humano, do calor humano, isso indiscutivelmente. Mas, irmão, se não acontecer, eu não posso perder a minha comunhão com Deus.
Se não acontecer, você não pode perder a sua comunhão com Deus. Ninguém me visitou, ninguém me procurou, irmão, sai disso. Isso está sendo a linha de raciocínio para te tirar da presença de Deus e tirar a comunhão que você tem com Deus e te distanciar integralmente da presença de Deus. Então sai dessa linha de raciocínio. Então aqui a linha é vertical. José estava na cova sozinho. José foi vendido para os ismaelitas ou os midianitas. E ele foi sozinho. Estava lá no Egito, estava sozinho. Estava junto com a esposa de Potifar, estava sozinho, nem por isso pecou. Foi jogado foi jogado na prisão. E nem por isso ele pecou, murmurou, estava sozinho. Depois foi como governador, e nem por isso se corrompeu, estava sozinho. Estou falando sozinho na questão familiar, e Deus estava com ele, por isso que Deus honrou ele. Glórias a Jesus. O afastamento de quem nós amamos não podemos usar como pressuposto de nós nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Não utilize isso. Não estou indo na igreja, por isso que eu desviei. Não estou podendo ir na igreja, por isso que não estou mais na presença de Deus. Não use isso. Não use isso, porque se usar isso é porque nunca teve Jesus na sua vida. Estou sendo muito direto na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmão, ela não tem rodeio, ela fala diretamente comigo e com você. Também ministrei isso aqui durante essa semana, não me lembro o dia não, mas ministrei isso aqui. Deus não faz rodeio, ele fala diretamente com a gente. Vamos prosseguir. Primeira crise do afastamento de quem amava. Venderam-no para uma companhia de ismaelitas que ia para o Egito, né? Ele foi lá vendido como escravo, um adolescente, mas ele não perdeu a comunhão dele com Deus. 2.2, segunda crise, vamos no 2.2, segunda crise, acusado injustamente. José foi comprado por Potifar a fim de que ele servisse como escravo. Irmão, a injúria é uma coisa que dói, eu sei disso, e eu sou um dos que mais sou injuriado, né? A calúnia dói, eu sei disso. Não estou falando de ler em livros, estou falando de experiência própria, dói. Mas nem por isso eu vou deixar de pregar o evangelho e deixar de ser crente. Ah, mas lá na igreja levantaram um falso de mim e eu não quis ir mais na igreja. Irmão, então você não aceitou Jesus. Porque aquele que aceitou a Jesus, a calúnia não nos distancia de Deus não, gente. Eu costumo dizer, irmão, você não tem que chorar é uma calúnia, é verdade o que estão falando? Não. Então você tem que rir, ué, não é chorar não. Você tem que rir. Você tem que chorar se for verdade. Aí sim, porque é pecado. Te distancia de Deus, te afasta de Deus. Agora, irmão, se não é verdade, você vai dar voz a isso, você vai dar atenção a isso. E José, irmão, foi caluniado, foi injuriado. Disse uma coisa que ele não cometeu e ele não arrumou justificativa em nada. Escute isso. Ele não arrumou justificativa em nada. Acusou, prendeu, colocou na prisão e a Bíblia não relata aqui. Ele, não, peraí, ué, eu não fiz isso não. Peraí, Potifar, me ouça. Peraí, você está cometendo injustiça. Potifar, você está cometendo uma grande injustiça. A gente não vê isso na Bíblia, pode até ter pensado, mas a gente não vê isso na Bíblia, irmão. Saia dessa linha de raciocínio. Ah, não vou mais na igreja porque me caluniaram. Não vou mais na igreja porque me injuriaram. Não vou mais na igreja porque fica falando mal de mim em grupinho. Primeiro que não deveria nem existir negócio de grupinho. Porque faz uma facção aqui, uma facção lá. Eu tenho muito cuidado com isso. Mas se infelizmente existe, mas não deixa isso te distanciar você de Deus, irmão. José foi caluniado, José foi injuriado, José foi colocado lá na prisão e nem por isso ele se afastou de Deus. Nem por isso ele deixou de ter comunhão com Deus. Irmão, a mensagem aqui de hoje, esse texto aqui de hoje, utilize a adversidade para o seu favor e não como um obstáculo. Vamos continuar com o veleiro. Utilize o vento, que ainda está contrário, mas tem uma forma de colocar lá as velas do veleiro para fazer este veleiro chegar ao seu ponto final, não ficar no meio do mar. Tem muito crente que está ficando no meio do mar e vai morrer com fome. Se bobear, o navio vai afundar, vai morrer. Irmão, utilize a adversidade ao seu favor e não como um obstáculo. Olha, repito aqui mais uma vez. Ele foi acusado injustamente e nem procurou justificativa.
Ele foi acusado injustamente e nem procurou se dizer que não fez, que deixou de fazer. Não, foi colocado lá ele ficou. Deus honra a mim e a você no seu tempo. É no tempo de Deus. Outra coisa muito interessante, ainda que ele foi injuriado, ainda que ele foi caluniado, é isso aí que é muito importante. Não tinha um sentimento de mágoa, de revolta, de revanche no coração de José. Não tinha, irmão. Aconteceu tudo isso, mas não tinha esse sentimento de mágoa, esse sentimento de querer que os outros que fez isso com ele viessem perder tudo. Ele não tinha esse sentimento. Não deixe esse sentimento te dominar, de mágoa, de angústia, de revolta, de querer que os outros que te provocou isso, fez isso, caluniou você, venha morrer. Não, meu irmão, não deixa isso. Perdoa aqueles que nem te amam, mas perdoa. Irmão, o alvo é o céu. Não perca o céu por pouca coisa. O objetivo é ser honrado, que nós vamos estar falando aqui. Depois ele foi honrado, depois de tudo isso, a honra. Mas você tem que passar por todas essas adversidades e usa ela a seu favor. Vamos prosseguir. Acusado injustamente, para persuadir o inimigo, usou a mulher de Potifar para lhe atrair com palavras impuras. Usou algo em mão difícil. O diabo tentou Potifar usando o lado da sexualidade, mas ele não prostituiu e não vendeu o seu corpo. Primeiro que eu e você somos templos do Espírito Santo. Estava longe do pai, estava longe da família, estava longe da orientação do pai, estava longe da terra, estava longe de tudo. Ele estava sozinho, mas nem por isso ele pecou. Irmão, é a mesma coisa que estamos vivendo hoje. Todo mundo está sozinho aí, ó. Você está na escola dominical aí sozinho na sua casa, eu estou aqui na minha. Irmãos, sozinhos. Mas nem por isso ele pecou, ele fugiu, ele correu, ele saiu. Não utilize esse mamãe, eu estou sozinho, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me liga, a igreja não está nem para mim, pastor não está nem para mim. Irmão, se você está nessa linha de raciocínio, o diabo está aproveitando isso para te derrubar você. Ele vai colocar um prato que você agrada para você alimentar desse prato. Mas José, ele não aderiu, ele não caiu no laço do passarinheiro, ele não caiu. Não foi o afastamento do pai, não foi o afastamento da família, não foi o afastamento da lei que estava lá com o pai, da direção do pai, que ele projetou o pecado. Não, me deu a oportunidade, beleza, agora. Irmão, nem todas as oportunidades edificam. Tem oportunidades que são destrutivas. Grave isso. Nem todas, você tem que saber separar. Essa oportunidade é boa, então eu vou aproveitar ela. Essa oportunidade não, essa é destrutiva, eu vou fugir dela. Irmão, estava sozinho, a mulher estava seduzindo ele, estava longe do pai, estava longe da família, estava longe da terra. Ele era o único crente, vamos falar assim, ali dentro daquela casa, não tinha mais ninguém. Todo mundo servia a outros deuses. Irmão, a oportunidade de pecar era grande, mas ele soube separar. Essa oportunidade vai me destruir, vai me matar, vai acabar comigo, então eu não vou aderir. Tem oportunidade que eu tenho que aproveitar, saber aproveitar. Agora tem outras, irmãos, que vai destruir. Sabe separar uma coisa da outra. Se você souber separar, Deus vai te honrar. Por que Deus honrou José? Porque ele soube separar tudo. Foi lançado na prisão, mas da prisão a ser governador do Egito. Glórias a Jesus. Vamos lá. Acusado injustamente, José foi tentado na sua sexualidade, mas a sua fé não lhe permitiu romper sua comunhão com Deus. Por sua fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. E eu preciso dar o destaque aqui, esta frase. José foi tentado na sexualidade, mas a sua fé estava acima disso. Aleluia! A sua fé, a sua comunhão estava acima disso, ainda que a carne é fraca, mas ele estava forte espiritualmente. Quando você tem comunhão com Deus, irmão, quando você tem Bíblia na tua vida, quando você guarda, aceita os ensinamentos de Deus, irmão, você tem fé.
E a sua fé vai superar até o lado da sexualidade, até o lado da tentação da carne. Vai superar. Irmão, ele foi tentado naquilo que todo ser humano é fraco, mas ele não aderiu, ele não sujeitou, ele não caiu. Irmão, oh aleluia, glórias a Jesus. A fé é superior. A fé é superior. Quando nós entendemos isso, alimentamos, como que é alimentar? É ler Bíblia, é orar, é jejuar, é consagrar, é vigiar. Quando nós nos alimentamos, a nossa fé vai estar muito mais elevada. Quando formos tentados em uma coisa que somos fracos, nós não iremos sujeitar a ela, nós iremos vencer. E então ele não perdeu a comunhão com Deus por causa disso, ele continuou a comunhão dele com Deus. Glórias a Jesus. Terceira crise, é esquecido por todos após interpretar, 2.3, após interpretar os sonhos dos dois presos, José precisou esperar por muito até o copeiro Mor se lembrasse dele. Porém Deus não havia esquecido dele. Na hora certa iria exaltá-lo. Irmão, glórias a Jesus. José interpretou o sonho dos dois, né? Tanto o padeiro quanto o copeiro. O copeiro não lembrou de José por um período de 2 anos, irmãos. Passado 2 anos, Faraó veio sonhar e o copeiro lembrou: olha, teve um moço lá, um homem lá, está lá na prisão, que ficou preso juntamente comigo. Um dado momento, eu tive um sonho assim, e ele deu a interpretação do sonho, tanto do meu quanto do padeiro aconteceu, do meu também aconteceu. Faraó então chama esse moço lá, chama esse prisioneiro lá para mim. Irmão, sai dessa linha de coitadinho. Os outros podem até se esquecer de você, eu posso até esquecer de você, não no sentido que eu quero, porque eu sou ser humano. Nós somos seres humanos e acontece, irmão, não é porque é uma elaboração maquiavélica para esquecer, não por negligência, mas nós somos seres humanos, nós nos esquecemos, nossa mente, ela não é igual à mente de Deus, mas Deus jamais se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus, aguarde. Claro que para poder aguardar 2 anos na prisão, estar na prisão por uma calúnia, por injúria, não é nada fácil não, mas quem é crente consegue superar. Usa a adversidade ao seu favor. Use o vento para te levar para frente, não para te empurrar para trás. Usa o vento para fazer você andar e não para fazer você parar, irmão. Usa o veleiro, a ideia do veleiro. Gente, ele estava esquecido até pelo copeiro. O copeiro nem lembrou dele. E ele fala na interpretação do sonho, não é isso? Que quando estiver junto ao faraó, lembra de mim. Irmão, passou 2 anos aproximadamente que ele foi lembrar o copeiro. Mas Deus não se esquece dos seus. Glórias a Jesus. Vamos para o 3. Já temos que caminhar até para o final, o nosso tempo já era, né? Vamos caminhar aqui já para finalizar. Tópico 3. Fé em meio às injustiças. Não é fácil não é nada fácil. Falo por experiência própria também, não pulei livros. A experiência que é a questão de tudo, viu, meus irmãos? A fé em meio às injustiças. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Então vamos lá. José tinha a presença de Deus sobre a sua vida. No slide aí. Observamos isto nas revelações do Espírito Santo ao longo de sua trajetória. José tinha a presença de Deus na sua vida. Ele não tinha a presença do pai, a presença dos irmãos, não tinha mais a túnica, não estava mais na sua terra, não estava no convívio familiar mais, mas ele tinha a presença de Deus. Ele não estava na presença de nenhum desses, mas Deus estava presente na vida dele e ele na presença de Deus. Tudo isso aí faz a diferença. Ainda que haja injustiça, se Deus está presente na sua vida, Deus vai te honrar. E se você permanecer na presença de Deus, Deus vai te honrar. Mas é no tempo dele, não é no nosso tempo. Existe um período de maturidade, irmão. Existe esse período. E José, ele amadureceu lá na prisão. Mais ainda, ele amadureceu lá na prisão. Tanto na questão de idade mesmo e também aqui, da cabeça. Espiritualmente, irmão, tudo é questão de tempo. Deixa Deus fazer no tempo dele.
Utilize a adversidade para ser seu favor. Eu vou continuar usando aqui o veleiro. O vento é contrário, para parar, mas não fique parado. O vento é contrário, para te empurrar para trás, não deixa não. Utilize a forma do vento ao seu favor, mesmo que seja contrário. Glórias a Jesus. Quando honramos a Deus, somos por eles honrados. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. Irmão, ele não murmurou, ele não questionou, foi julgado na prisão, não murmurou, foi feita a calúnia nele, ele não se justificou, ele deixou isso na mão de Deus. E não deixa na mão de Deus com um justiceiro, não. Tem gente que deixa na mão de Deus para Deus ser justiceiro. Deus não é justiceiro. Deus vai banir alguém, Deus vai matar alguém para eu me aliviar dessa dor. Não, Deus não faz isso, não. Deus não é justiceiro, não, meu irmão. Deus nos honra se nós honrarmos Ele ao longo da trajetória. Ao longo de uma trajetória, Deus honrou José, irmão. Deixa Deus fazer isso também na sua vida. Mas é ao longo de uma trajetória. É fácil? Não, mas Deus está comigo, com você. Fé em meio às injustiças. José tinha, voltei o slide errado. 3.1 ainda. Quando honramos a Deus, somos por ele honrados. Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretá-lo. Deus faz com que o copeiro mor traga a memória da pessoa de José. Quero que você leia comigo Gênesis 41:8. Abre a sua Bíblia aí. Gênesis 41, verso 8. Leia comigo aí, por favor. Vamos ler esse texto bíblico para nós compreendermos a honra de Deus e o tempo de Deus. E o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso, não, irmão. E aconteceu, versículo 8 de Gênesis 41. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios, e Faraó com todos os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: Deus dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro mor, então sonhamos. Olha o que o copeiro está fazendo, vamos dizer aqui, e sonhamos um sonho. Na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda. Contamo-los, interpretou-nos os sonhos. Cada um interpretou conforme o seu sonho. Como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tomar ao meu estado, e ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José. Fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. Irmãos, quando honramos Deus, Deus nos honra. Versículo 1, só aqui, já vou partir para outro slide. Versículo 1 do 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, depois que José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, depois de 2 anos, que o copeiro veio lembrar. Deus não se esquece dos seus. Glórias a Jesus. Quando honramos a Deus, somos por ele honrados. Na presença do rei, José interpreta o sonho de Faraó, maravilhado, ele torna José governador do Egito. Irmão, permanece fiel, que a seu tempo Deus nos honra. Deus nunca se esqueceu de José. No momento em que José estava esquecido por todos, até o pai dele já havia esquecido dele, porque já tinha um bom tempo, tinha aproximadamente aí, quando ele chega a ser governador, mais de 13 anos, mais de 10 anos, que já estava longe lá. Deus demonstrou o seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José em meio às adversidades, irmão. A gente não consegue enxergar isso. O Senhor não se esquece de nós. Deus não se esqueceu de José. Em meio às adversidades,
Deus estava no controle. E nessa adversidade que nós estamos vivendo agora, Deus está no controle. Glórias a Jesus. O segredo da vitória de José: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A inveja e traição de seus irmãos, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, nada disso fez com que José desanimasse. Irmão, o desejo dos irmãos dele matá-lo, de lançar na cova, de vender como escravo, da injúria da esposa de Potifar. Isso não tirou a fé e nem a comunhão de José com Deus. Isso não tirou, ele permaneceu fiel, irmão. Permanece fiel. A gente está indo na igreja, permanece fiel. A gente não está podendo nem visitar os irmãos, mas permanece fiel. Irmão, permanece fiel ao Senhor. E isso vai lhe acarretar honra. Qual é a honra? Teu nome escrito no livro da vida. A honra, irmão, não é só as coisas daqui não. A maior honra é o teu nome escrito no livro da vida. Se Jesus vier buscar a tua igreja, você não fica, você vai para o céu juntamente com todos aqueles que são fiéis. Então permaneça fiel ao Senhor. Quero agora, para me terminar, abra a tua Bíblia lá em Romanos 8, 28. Uso sempre esse texto, lembro sempre da adversidade, lembro-me desse texto, porque através desse texto me traz inspiração. Diz: ao vento contrário, ao meu favor. A imagem do veleiro. Glórias a Jesus. 8, 28. Diz assim, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmão, todas as coisas contribuem. Se você permanecer fiel, se você permanecer em comunhão, essa adversidade contribuirá para coisas maiores. Essa adversidade que estamos enfrentando agora vai contribuir para coisas maiores. Coloca isso na sua cabeça, coloca isso no teu coração e utilize o vento contrário ao seu favor. Glórias a Jesus. O segredo da vitória de José. José chegou ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. O maior segredo, ao invés de murmurar, ore. Irmão, quando os irmãos dele apareceu lá e ele reconheceu, ele não tinha mágoa, irmão, ao ponto de ele dizer: não foste vós que me enviaste para cá, mas sim foi um plano de Deus de me colocar aqui. Irmãos, não deixa a mágoa te dominar, não deixa a dor te dominar, não deixa a injúria e a calúnia te desviar. Em vez de murmurar, ore e Deus estará cuidando de você. Conclusão: as Santas Escrituras descrevem com todo zelo que, mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou à sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Irmãos, essa conclusão também aqui é maravilhosa. As Santas Escrituras descrevem com todo zelo que, mesmo José sendo traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, injustiçado pela esposa de Potifar, aprisionado, ele nunca renunciou, nem perdeu a sua fé, a sua comunhão com Deus e murmurou. Quem faz isso é porque não tem comunhão com Deus ainda. Porque aquele que tem comunhão com Deus jamais se afasta dos caminhos do Senhor, jamais. Porque se afastou porque não teve uma intimidade ainda verdadeira com Jesus, não aceitou a Jesus de verdade, porque aquele que aceita Jesus de verdade, nada nos separará do amor de Deus. O plano divino de Deus irá cumprir-se em nossa vida, se assim permanecermos fiéis na presença dele. Deus assim nos abençoe, nos guarde, nos direcione. Tenho convicção e certeza de que Deus nos ensinou verdades de que nós tínhamos necessidade de aprender no dia de hoje. Use as adversidades geram oportunidades. Aqui falei de duas coisas muito importantes, hein? Existe a oportunidade destrutiva, que é essa de José lá com a esposa de Potifar, e a oportunidade que edifica. Tem que saber separar uma da outra, tá? Só quem tem o Espírito Santo que sabe separar, tá? Quem não tem, vai misturar isso aí e vai pecar e vai errar. Perdão, meus irmãos.
Jesus. Louvamos e adoramos a Deus por essa escola dominical desta manhã. Quero lembrar a você da nossa próxima lição no próximo domingo, lição 3, dia 19. Diante do caos eminente, Deus nos concede o escape. Diante do caos eminente, Deus nos concede escape. É o nosso assunto no próximo domingo, no dia 19, em nome de Jesus. Aviso importante, logo mais às 19 horas, culto aqui nos canais da igreja. Divulgue, passe isso e nós estarmos evangelizando e falando do grande amor de Deus para todo mundo. Logo mais às 19 horas nos canais da igreja. Só quero lembrar também os irmãos já imediatamente, no dia 19 será a nossa ceia também aqui nos canais da igreja. Dia 19 de julho, às 10 horas da manhã, após esta aula aqui, a lição 3, nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Então, a nossa Santa Ceia é no próximo domingo, no dia 19, às 10 horas da manhã. Vamos orar encerrando? Jesus, quero te agradecer neste momento por essa escola dominical, por essa oportunidade em que nós aqui aprendemos hoje, para poder usar as adversidades como uma oportunidade para poder vencer. Pai, muito obrigado pelos seus ensinamentos, muito obrigado por o Senhor nos usar a mensagem da Tua Palavra ao nosso coração para que nós possamos estar na Tua presença, como assim o Senhor quer e requer de cada um de nós. Muito obrigado no nome de Jesus, pela vida de todos os alunos, de todos os professores, de todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus vos abençoe.